Irmãos, eu queria que vocês concordassem comigo que o ano de 2017 será o ano do favor de Deus. Amém, irmãos? Não que os outros anos tenham faltado o favor de Deus, mas talvez nos tenha faltado uma revelação, uma medida de entendimento. E o que muitas vezes ocorre é que apesar de o Senhor, a Bíblia fala, que Ele não está com as mãos retidas para nos abençoar, mas muitas vezes nós deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus, deixamos de desfrutar do favor de Deus. Então, quando eu falo que o ano de 2017 é o ano do favor de Deus, eu não estou dizendo que o ano 2016 não teve o favor, e nem estou dizendo que o ano 2018 não vai ter o favor. Mas que o ano de 2017, esse é o nosso alvo como igreja, no mundo todo a Igreja Videira vai falar desse tema, sobre o favor de Deus. Eu creio que nós vamos ser um povo que vai manifestar o favor de Deus. Amém, irmãos? Então, eu queria ler com você esse texto que está lá em Salmos 127. É um texto muito conhecido, né? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor é maravilhosa. Sabe, essa palavra aqui do Salmo 127, eu sei que muitas vezes nós tomamos ela de uma forma, nós gostamos de falar desse salmo, é algo bonito, mas ele é mais do que um poema, mais do que uma poesia, é uma advertência para todos nós. O Espírito Santo inspirou o salmista para escrever esse texto, trazendo uma advertência para você. Sabe, esse texto devia ser lido com muita cautela, irmãos, porque nele traz uma advertência. Olha, o Senhor está dizendo que é inútil você trabalhar dia e noite a fio, se você não tiver o favor de Deus. É inútil você procurar guardar a casa, é inútil você querer edificar, você empreender e fazer qualquer coisa, se você não tiver o favor de Deus. Sabe, então, e aí é muito interessante, porque muitas vezes isso foi interpretado de uma forma errada. Eu sei que no meio cristão, às vezes nós não entendemos o que é o descanso em Deus. E aí nós temos dois tipos de crentes, dois tipos de igreja: igrejas que são verdadeiros ativistas, que são Martas, conhece a história de Marta e Maria? Mas nós temos igrejas que são Maria, que simplesmente sentam e esperam o Senhor fazer alguma coisa. Mas eu creio que o Salmo 128, ele traz o equilíbrio de tudo isso. Descansar no Senhor não quer dizer que você não vai fazer nada, porque aqui fala que é preciso levantar cedo, é preciso trabalhar, é preciso edificar, mas também fala que sem o favor de Deus, isso vai ser inútil. Sabe, então o salmista aqui nos traz uma advertência sobre algo muito importante, que nós não deveríamos abrir mão nas nossas vidas, que é o favor de Deus. O que é o favor de Deus? É a bênção do rei. Sabe, eu vejo alguns homens na Bíblia, e eu estava meditando nessa palavra. Glória a Deus pela vida do Anthony, que me acordou ontem, 3 da madrugada, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra para mim. E eu não consegui mais dormir, porque ele começou a falar e contar de algumas histórias. Eu estava ouvindo de Deus sobre Abraão. Abraão foi alguém que teve o favor de Deus. Deus fez uma aliança com ele. Abraão mandou que ele saísse da terra dos seus parentes. E a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, você vai ser uma bênção. A Bíblia fala que Abraão prosperou muito. Eu estava comentando com a minha esposa que uma história, se não me engano, está em Gênesis 18, onde Abraão ele sai para guerrear contra 5 reis. Veja, apenas a casa de Abraão contra 5 reinos. E ele vence os 5 reis. Isso é o favor de Deus. Sabe, mais adiante eu vejo sobre a vida de Jacó. Você conhece a história de Jacó? Jacó também foi alguém que tinha o favor de Deus. Ele foi trabalhar para o sogro dele, Labão. E a Bíblia fala que ele começou a criar ovelhas, não é, irmãos? Como que é a história?
E aí o que acontecia com as ovelhas de Jacó? Se procriava mais do que as demais. Veja, Jacó tinha o favor de Deus. Aí eu comecei a lembrar da vida de José do Egito. José do Egito não teve uma vida muito feliz. Tinha sim. Você sabe que por causa do favor, às vezes você vai ser perseguido. Eu estava comentando com o Jefinho ontem à noite sobre isso. Eu falei para ele que na minha turma de faculdade eu não era alguém muito benquisto. Porque eu estudei 5 anos o curso de Direito sem pegar num caderno. Eu mal assistia às aulas e fazia as provas e passava nas provas. Nunca fiquei de recuperação. E os colegas, irmãos, os colegas não me viam bem com isso. E é interessante que aí acabou a faculdade, nós somos lá no Brasil, você precisa fazer uma prova, a prova da OAB. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou fazer essa prova para saber como é que é. Pois eu passei na prova, só eu e mais 2, numa turma inteira de Direito passou nessa prova. Irmãos, isso é o favor de Deus. Sabe, nós precisamos contar com o favor de Deus. Sabe, é muito importante que você desfrute do favor. José do Egito, ele foi perseguido por causa do favor sobre a vida dele. Mas é interessante que mesmo sendo perseguido, o favor de Deus estava sobre ele. A Bíblia fala que ele foi vendido como escravos. Mas quem é que comprou ele como escravo? Potifar. Veja, você já pensou se quem tivesse comprado dele fosse uma família muito pobre que tinha juntado muito dinheiro para poder comprar um escravo? Já pensou se ser escravo na casa de pobre, irmãos? Já viu empregada de rico, empregada de... Casa de rico não tem nem o que limpar, né? Rico nem faz sujeira. Agora pobre não. Vai comer domingo, fala assim, não precisa lavar a louça não, que fulano vem amanhã para lavar aqui. Até nisso o favor de Deus como escravo estava sobre a vida de José do Egito. Mas aí acontece que a mulher de Potifar resolve assediar José. E aí, você sabe a história, ela acusa ele falsamente. E aí ele vai preso. E mesmo na prisão havia o favor sobre ele, sabe por quê? Porque escravo não era preso, escravo era morto. Mas ele foi parar numa prisão de gente importante, onde havia o copeiro do rei, onde haviam pessoas importantes. E é interessante que ao longo da história todinha a Bíblia fala que as pessoas viam o favor de Deus sobre José. Eu não sei como é que era, mas fala que Potifar olhava para José, eu não sei como que eram os funcionários, mas talvez ele pedia para José limpar o porcelanato, e o porcelanato, quando José limpava, ficava mais brilhante. Talvez José, quando fosse fazer uma comida, ficasse mais gostosa. Sabe, mas o importante era que todo mundo, quando via José, via o favor de Deus na vida dele. Sabe, o que nós precisamos é o favor de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Sabe, eu li um livro uma vez chamado 90 Segundos. Esse livro era de um estudioso que estudava as relações sociais. E ele falava assim nos negócios, que quando você se encontrava com uma pessoa, você tinha apenas 90 segundos, 1 minuto e meio, para causar uma boa ou uma má impressão. A partir daquele momento, tudo que você fizesse, se você causou uma boa impressão, aquela pessoa ia te olhar com bons olhos. Ainda que você fizesse algo de errado, ela ia falar, mas tadinho, é uma pessoa tão boa, essa pessoa ia relevar. Mas se naqueles 90 segundos você fizesse uma má impressão, não importa o quanto você tentasse, você não iria conseguir agradar aquela pessoa. Então veja, isso é importante, mas quem que pode controlar isso? Sabe, o favor de Deus sobre as nossas vidas. É interessante que na vida de José, quem viu o favor de Deus não foram os irmãos da igreja. Não foi a profeta Mariazinha que viu o favor de Deus, mas foi o ímpio que viu o favor de Deus na vida de José. Você sabe o que é isso? As pessoas lá fora não sabem quem você é, não sabem de onde você vem, não entendem a Deus, mas veem o favor de Deus. Eles falam, eu não sei o que há com Mariel, mas tudo que ele faz dá certo. Eu não sei o que acontece, esse cara é muito sortudo, porque o ímpio não sabe explicar isso. Mas o que nós precisamos é o favor de Deus. Eu também não posso esquecer de uma história, irmãos, eu coloquei aqui para vocês,
Lá em 2 Reis 8, conta a história de uma mulher que o profeta Eliseu havia dado um filho a ela, orado para que ela tivesse um filho, e depois esse filho morre, e aí Eliseu vai lá, esse filho ressuscita, você conhece a história. E aí fala assim que Eliseu falou para essa mulher, isso vai estar lá no capítulo 4, e não nesse texto aqui. Eliseu fala, agora você sai dessa terra, que vai vir fome sobre a terra. E essa mulher vai embora. E aí depois de 3 anos, ela volta e haviam tomado a casa dela. Você acha que esse negócio de sem teto é coisa recente, né? Desde aquela época já haviam tomado as terras dela e tomado a casa. E aquela mulher vai tentar uma audiência com o rei. Agora olha que interessante aqui, segundo o que diz no 2º livro de Reis, capítulo 8. Geazi estava diante do rei, e o rei perguntou assim, olha, que notícias que você me traz do profeta? E Geazi estava contando a história dessa mulher e do filho dela, que ele havia ressuscitado. Olha só o que diz o texto. E sucedeu que contando ele ao rei Geazi, contando ao rei, como ressuscitaram o morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, essa é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, fazei-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha que interessante, irmãos. Você já conseguiu uma audiência com o presidente Obama? Aquela mulher ali foi falar com o rei. E justamente no dia em que Geazi estava lá contando sobre ela. E aí Geazi está falando, e o rei, eu imagino, impressionado com a história do profeta. E aí passa aquela mulher e Geazi fala, olha lá, foi aquela mulher ali. E o rei chama ela. E ela confirma a história, e o rei fica fala, olha, você foi muito abençoado, agora você vai ser mais abençoado ainda. Eu não só vou dar a sua casa, como vou mandar restituir todos os frutos da sua terra nesses 3 anos. Sabe, isso é favor de Deus, irmãos. É somente o favor de Deus que pode te colocar diante de certas pessoas, de certas condições. Sabe, eu já contei um testemunho aqui para vocês que quando Deus havia me dado uma palavra para vir para esse país aqui, eu precisava conversar com o nosso supervisor, que é o pastor Márcio. E eu havia mandado um e-mail para ele, isso mais ou menos no mês de novembro de 2014, perdão. E não tive resposta nenhuma. E aí eu fiquei sabendo que ele estava numa conferência, onde eu estava lá no Brasil, também em Goiânia. E durante os 3 dias da conferência eu tentei falar com ele, sem sucesso. Ele estava com um estande de livros e era muito, muito procurado pelas pessoas. Ele era um líder de uma grande rede lá no Brasil. E, enfim, eu estava já no hotel me preparando para ir embora de Goiânia. Eu estava morando em Joinville naquela época. O Espírito Santo falou assim, vai mais cedo para o aeroporto. E aí eu cheguei bem cedo no aeroporto, fiz o check-in, entrei na sala de espera e lá estava o pastor Márcio. Mas assim, também com muita antecedência para o voo dele. Sabe, um arranjo divino, algo que só o favor de Deus podia arranjar. Aí eu conversei com ele, o senhor não viu meu e-mail? Ele falou, olha, eu recebo dezenas de e-mails de pessoas querendo ir para os Estados Unidos. Mas sabe de uma coisa? Eu gostei de você. Deixa o seu telefone aqui, que eu vou dar um jeito para você ir para lá. Sabe, irmãos, o favor de Deus abre as portas. Sabe, nós não precisamos estar preocupados, olha o que eu vou fazer, como que eu preciso falar com alguém, e usar de influência, e usar de estratégias humanas, porque a Bíblia fala que Deus, Ele dá aos seus enquanto dormem. Sabe, a única coisa que nós deveríamos nos preocupar é estar debaixo do favor de Deus. Mas por que muitas vezes nós não estamos debaixo do favor de Deus? Sabe, eu fico imaginando que, de uma forma bem simples, um exemplo para você. Você fosse até o rei pedir algo para ele. Falar, rei, eu preciso de tal coisa, eu preciso do seu favor. E aí o rei te pedisse uma justificativa. Por que você quer isso? Com base em que você me pede isso? E essa
é a questão principal, porque muitos de nós não têm desfrutado desse favor. Sabe, o Senhor me deu essa palavra aqui lá em Gálatas 2:16, que diz assim: sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Vamos repetir essa última parte? Pela prática da lei nenhum homem será justificado. Sabe, essa é a chave do favor de Deus. Sabe, muitas pessoas têm buscado o favor do rei, se justificando, baseados na lei, baseados no seu mérito pessoal, baseados no seu desempenho de vida cristã. Mas a Bíblia fala que nenhum homem pode ser justificado por isso. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer a Deus que eu mereço tal coisa. Aliás, a maior parte das vezes nós sequer batemos a porta de Deus, porque olhamos para nós mesmos e vemos que nós não merecemos o favor de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você levar nesse ano de 2017, você vai ter ousadia para chegar diante de Deus, confiado no sangue de Jesus Cristo. É Cristo quem nos justifica. A palavra graça tem um significado muito especial, irmãos. Diz que a palavra graça significa favor imerecido. Sabe, nós somos aqueles que chegamos diante de Deus, não confiados na nossa justiça, mas confiados na justiça de Cristo. E para terminar, irmãos, eu queria contar a história de duas pessoas. Você sabe, Jesus Cristo andou durante o seu ministério, foi mais ou menos 3 anos e meio. E nesse tempo todo, muitas vezes Jesus repreendeu os seus discípulos pela falta de fé. Mas existem apenas 2 pessoas que a Bíblia diz que Jesus elogiou a fé. A primeira delas, a história do centurião romano, eu vou colocar para vocês aqui. Mateus 8 diz que o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Eu não expliquei para você antes, né? Esse centurião foi procurar Jesus porque um dos seus soldados estava enfermo. E aí Jesus falou: olha, eu vou lá então. Ele disse: não, Senhor, não precisa. Continuando aqui: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e outro vem e ele vem, e ao meu criado faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse é o primeiro. Mas tem uma segunda pessoa que Jesus também elogiou a fé. A mulher cananeia, Mateus 15. Ela tinha uma filha que estava possuída por espíritos maus. E ela chega até Jesus e ela pede socorro. E Jesus responde a ela que ele não pode naquele momento ajudá-la. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Por que somente essas 2 pessoas conseguiram esse elogio de Jesus? Há uma correlação entre elas, irmãos. Você sabe, Jesus, ele veio primeiramente para os judeus. Essa mulher, ela era Ciro-fenícia. Jesus não veio para ela, não naquele momento. Ele não podia fazer um milagre para ela, foi o que ele respondeu. Ele falou: olha, não é lícito eu tirar da mesa dos meus filhos e poder dar para os cachorrinhos. E aquele primeiro homem também não era um judeu, ele era um romano. E eu queria que você entendesse o que esse homem e essa mulher têm em comum. Sabe, Jesus, ele pregava para os judeus e ele fazia milagre entre os judeus. Mas aquele homem e aquela mulher, eles sabiam que não mereciam.
Eles sabiam que Jesus não estava ali para eles. Mas ainda assim, eles creram que Jesus podia fazer, ainda que eles não merecessem. Sabe, Jesus elogiou, porque eles tiveram ousadia de, mesmo não merecendo, chegar até Jesus e pedir o milagre. Sabe, o milagre é para quem não merece. O favor é para quem não merece. Sabe, irmãos, toda religião é baseada numa troca. É baseada naquilo que você faz e agrada a um Deus. E se você se comportar bem, se você fizer algo bom, você recebe. Se você não fizer, você não recebe. Mas Jesus Cristo, o cristianismo verdadeiro é diferente. Sabe, Deus não abençoa você porque você é bom. Deus abençoa você porque Ele é bom. Essa é a principal diferença entre toda religião e aquilo que nós defendemos. Jesus Cristo, aquele que se tornou pecado no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber o favor de Deus. Então a chave para que você receba o favor de Deus nesse ano de 2017 é você confiar na graça, é você se justificar em Jesus Cristo. Não se achega a Deus baseado em você, não se achega a Deus baseado no seu comportamento, não se achega a Deus baseado no cumprimento da lei. Sabe quantas pessoas ainda vivem tentando merecer algo de Deus? Quantas pessoas estão ainda nesse sistema de troca, esperando fazer algo que venha chamar a atenção do favor do rei, quando na verdade o rei está com as mãos estendidas para te abençoar. Mas se você se achegar nele, confiado na justiça que vem da fé, a fé daquele que chega diante de Deus, ainda sem merecer, mas crê que o Senhor é aquele que justifica o ímpio, aquele que justifica. A Bíblia fala que Abraão creu e ele se tornou justo. Mais do que isso, a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Mas eu queria dizer o contrário para você. Pela fé, nós nos tornamos justos. Sabe, não é pelo que nós vemos, não é pelo que nós fazemos, mas nós cremos que pela nossa fé o Senhor nos torna justos. Amém, irmão? Vamos orar. Eu vou abrir a contagem regressiva para o ano novo. Amém? Fica de pé.